Muito bem, vamos meditar na palavra de Deus. Vamos abrir em dois textos do Velho Testamento. O primeiro texto é Malaquias, capítulo 3. Malaquias 3, verso 13 e 14. Malaquias, capítulo 3, versículos 13 e 14. Vamos ler todos juntos esses dois versos da palavra de Deus. Todos encontraram Malaquias, capítulo 3, versículos 13 e 14. Todos encontraram? Então leiamos a uma só voz. Leiamos. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Agora Salmo 100, apenas o verso 2. Salmo 100, apenas o versículo 2. Salmo 100, apenas verso 2. Vamos ler também a uma só voz. Todos encontraram? Então leiamos, irmãos. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Mais uma vez, bem forte, leiamos. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Amém. Senhor Deus, fala, Pai, ao coração de cada um de nós, da tua palavra, nessa breve meditação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse período de férias eu tive a oportunidade e o privilégio de ler um livro com um título bastante interessante, que na verdade é uma espécie de proposição teológica e doutrinária, e o título desse livro, escrito por um americano chamado Robert Vogmetz, ele diz o seguinte, no título: Mentiras em que os homens acreditam e a verdade que os liberta. Mentiras em que os homens acreditam e a verdade que os liberta. Esse é o título desse livro muito interessante, que eu inclusive recomendo para os irmãos lerem também. Eu aprendi nesse livro que Satanás, o nosso arqui-inimigo, ele trabalha 24 horas por dia para colocar na nossa mente mentiras relacionadas ao nosso dever e responsabilidade de servir a Deus como servos de Deus. Na quarta-feira, agora, semana de oração, de manhã, às 6h30, nosso irmão diácono seminarista Jailton trouxe uma mensagem, uma devocional interessante, em Gênesis capítulo 3, lá no versículo 3, versículo 1 a 7 de Gênesis capítulo 3, falando sobre a necessidade que nós temos de vigilância contra as astúcias, as armadilhas de Satanás, que procura sempre nos demover da nossa fidelidade a Deus, da nossa obediência a Deus, do nosso compromisso com Deus. Então nós temos que ser vigilantes. Assim como ele nos ataca 24 horas por dia, nós temos que também ser vigilantes 24 horas por dia contra as tentações, as ciladas que o diabo coloca diante de nós para não obedecer a Deus como devemos obedecer. Esse texto que nós lemos aqui em Malaquias, no capítulo 3, versos 13 a 14, esse texto apresenta para nós a alegação mentirosa dos judeus contemporâneos do profeta Malaquias, lá pelo 4º século antes de Cristo, e dizendo que para o próprio Malaquias e para o próprio Deus que era inútil servir a Deus. Para eles não valia a pena servir a Deus, era uma coisa inútil, era uma coisa vã. Então agora Malaquias está denunciando e censurando e reprovando essa atitude dos judeus contemporâneos, alegando que era inútil servir a Deus. E quando vamos para o Salmo 100, versículo 2, por sua vez, esse texto nos afirma a verdade absoluta de que nós devemos servir a Deus com alegria. Então Satanás coloca na nossa mente a mentira de que é inútil servir a Deus. Mas nós olhamos para a palavra de Deus que ao mesmo tempo nos exorta ou nos afirma categoricamente que vale a pena servir a Deus e nós devemos servi-lo com alegria.
Então, à luz desse texto e outros mais das Escrituras, eu quero meditar brevemente com os irmãos exatamente sobre esse tema: as verdades e mentiras sobre servir a Deus. Mas vamos começar primeiro pelas mentiras sobre servir a Deus. Malaquias 3, verso 18, que é o último versículo desse capítulo 3, ele fala sobre a diferença que existe entre servir a Deus e não servir a Deus, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E temos sempre que lembrar que a pessoa que não serve a Deus, automaticamente ela serve a quem? Ela serve o diabo. Então, se nós não somos servos e servos de Deus, nós somos automaticamente servos e servos de Satanás, o nosso arqui-inimigo. Então, nós precisamos estar e permanecer nas fileiras daqueles que servem a Deus, e que servem a Deus com alegria, com muita alegria no seu coração. Só que nós que servimos a Deus, nós não podemos ser seduzidos, convencidos, enganados pelas mentiras do diabo, como muitas vezes acontece conosco. E talvez você tenha, como servo e serva de Deus, tenha se questionado: será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena ler a Bíblia e orar diariamente? Será que vale a pena eu conduzir diariamente a minha vida devocional? Será que vale a pena eu frequentar a igreja? Eu vir à igreja constantemente, frequentar as reuniões de oração de manhã, de noite, terça-feira à noite, reunião de oração de sociedades internas, outras reuniões de oração. Será que vale a pena fazer isso? Será que vale a pena frequentar a escola dominical? Ser um aluno assíduo na escola dominical? Será que vale a pena frequentar assiduamente também o culto dominical para louvar, adorar a Deus, e ouvir e aprender a palavra de Deus? Será que vale a pena frequentar o estudo bíblico do meio da semana para que eu possa aprender e ser edificado e fortalecido no estudo da palavra de Deus? Será que vale a pena tudo isso? Será que vale a pena ser um sócio da sociedade interna, da minha faixa etária? Será que vale a pena pagar mensalidade, pagar per capita, participar de reuniões plenárias, a burocracia da leitura, aprovação de atas, discussões de matérias, participar de programações locais, federativas, confederativas e assim por diante? Será que vale a pena tudo isso? Será que não é inútil? Será que vale a pena o modus operandi, a realização das atividades que as sociedades se reúnem, elaboram, preparam o calendário, planejam, organizam para depois serem realizadas? Será que vale a pena? Será que vale a pena o esforço, a dedicação, a responsabilidade, o cumprimento dos horários das nossas atividades aqui na igreja e na obra do Senhor? Será que vale a pena tudo isso? Será que vale a pena a verdade? Ou seja, será que é verdade o que o profeta Jeremias escreve no seu livro, no capítulo 48, no versículo 10, na primeira parte, quando ele diz: maldito o que fizer a obra do Senhor relaxadamente? Mas será que isso é verdade ou isso é mentira? Será que vale a pena fazer a obra do Senhor com zelo e com dedicação, conforme a palavra de Deus nos instrui? Agora, lembra daquele texto de Ananias e Safira, lá em Atos, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 3? O que aconteceu? Satanás inculcou na mente de Ananias e Safira, encheu o coração deles, para que eles mentissem ao Espírito Santo, porque eles venderam uma propriedade, combinaram entre eles de dar apenas parte daquela propriedade, como se estivessem dando aos apóstolos a totalidade do valor. E assim eles mentiram não aos apóstolos ali, mas mentiram ao Espírito Santo, mentiram a Deus. E para eles estava tudo tranquilo, tudo normal. E aí, irmãos, eu pergunto: será que Satanás não faz o mesmo conosco hoje? Será que ele não faz o mesmo conosco hoje? Exemplo: para que dizimar? Vai dar dinheiro para pastor? Para que dizimar? Dê apenas oferta, que não seja correspondente ao valor do dízimo. Para que dizimar? E para que ofertar sempre para a igreja, para Deus? Para quê? Dê o que Deus colocar no seu coração.
E sempre Deus coloca no coração o mínimo dos mínimos, não é verdade? Ah, eu vou dar só 2 ou 3 ou 5 reais, porque Deus colocou no meu coração esse valor. E às vezes não passa disso, como se Deus precisasse das nossas migalhas e das nossas esmolas. Irmãos, nós nos deixamos seduzir, muitas vezes nos convencer pelas mentiras do diabo. E aí nós temos um comportamento inadequado em relação a Deus, à igreja e à obra de Deus, e nós achamos que está tudo bem, está tudo tranquilo. Isso é mentira de Satanás. Outra área que nós deixamos nos levar pelas mentiras do diabo. Qual é a principal atividade na vida da igreja? Qual que é? Os irmãos se lembram? Qual que é a principal atividade na vida da igreja? É a adoração a Deus, é o culto a Deus, é o louvor a Deus. E se há uma área da nossa vida em que Satanás mais nos engana com suas mentiras, é exatamente na adoração a Deus, no culto, no louvor, na adoração ao Senhor. Porque Satanás, ele procura fechar a nossa mente, fechar o nosso coração e fechar a nossa boca, para que nós não prestemos a Deus louvor, adoração, que são devidos a Ele. E Ele nos faz pensar que está tudo bem, que está tudo certo. Ontem, na palestra aqui que o pastor Everson deu ao Ministério de Louvor, ele falou 2 coisas muito importantes. Ele falou da impressão no culto. Muitas vezes nós cantamos e louvamos e adoramos para impressionar as pessoas, como exibicionismo. Mas nós temos que cantar para expressar a Deus o nosso louvor e a nossa adoração. Mas como é que nós fazemos isso? Com as nossas expressões, no culto, no louvor, na adoração a Deus. Exemplo, quando o dirigente está dirigindo o culto ali, e ele diz, olha, vamos cantar o hino tal. Aí você pensa assim, não, mas eu vou cantar só no meu coração, eu não vou abrir minha boca não. A não ser que você esteja afônico ou com problema na voz, tudo bem. Mas nós temos que expressar o nosso louvor e a nossa adoração a Deus com os nossos lábios. Abra no Salmo 27, versículo 6, apenas a parte B do versículo 6. Salmo 27, versículo 6, apenas a parte B do Salmo diz assim, nesse versículo. No seu tabernáculo, aonde? No templo, na casa de Deus. Ofereceis sacrifício de júbilo, de alegria intensa no nosso coração. E aí diz o quê? Na sequência, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Agora eu pergunto, tem como cantar e salmodiar sem falar? Imagine o dirigente anuncia lá um cântico, vamos cantar o hino ou o cântico tal. E aí você fala, não, vou cantar só no coração. Aí todo mundo resolve cantar só com o coração. O que vai acontecer? Não vai ter expressão de louvor e adoração nenhuma. Então é triste quando a gente está dirigindo aqui, trabalho, né? E a gente anuncia um cântico, um hino. Algumas pessoas estão cantando com toda alegria, expressando louvor e adoração a Deus. Mas outros parece que estão absortos, né? Estão aéreos. Parece que o corpo está aqui, mas a mente e o coração, e nem os lábios estão aqui também. Né? Então a gente tem que sim, louvar, adorar a Deus com o nosso coração, com certeza absoluta. Mas temos que expressar através da nossa voz, cantar com a nossa voz. Né? Tem um cântico, e assim abri meus lábios, não é assim que nós cantamos? Para quê? Para adorar, para adorar, para adorar. Então temos que abrir o coração, mas também abrir os lábios para louvar e adorar a Deus. Quando se anuncia uma leitura responsiva, e o dirigente lê o versículo que ele tem que ler, você leia com toda alegria, também fale, expresse a palavra de Deus. A expressão de culto a Deus, de adoração a Deus, através dos componentes que envolvem o culto ao Senhor. Então eu preciso lembrar disso. Não impressão, mas expressão de louvor e adoração ao Senhor, porque o que é contrário a isso é coisa de Satanás, é mentira de Satanás. Mas vamos rapidamente para as verdades. Nós vimos em resumo aqui
algumas mentiras, né? Algumas áreas em que Satanás nos engana com as suas mentiras. Vamos pensar sobre as verdades sobre servir a Deus. O Salmo 100, verso 2, o que diz? Servir ao Senhor de que modo? Carrancudo, que nem bico de bule, não tampa de chaleira, ou boca de chaleira, né? Nós temos que servir ao Senhor com alegria, com regozijo no nosso coração. Ou seja, nós não podemos servir a Deus de maneira coagida, constrangida, sob pressão, sob cobrança, não. Nós temos que servir a Deus de maneira natural, de maneira espontânea, de maneira voluntária, de maneira alegre no nosso coração e nos nossos lábios. Filipenses 2,14, fazei tudo sem murmurações e nem contendas. 1 Coríntios 10,31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E por fim, meus irmãos, nós devemos servir a Deus com zelo e com fervor. Romanos 12, verso 11, no zelo, não sejais remissos, né? Mas sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E nós somos recompensados quando fazemos assim. O que diz 1 Coríntios 15, 58? Tão conhecido por nós. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, concluindo, irmãos, mentiras e verdades sobre servir a Deus. Nós pensamos aqui em algumas mentiras. Olha que Robert Vogmatt, no seu livro, ele coloca 40 mentiras que Satanás incute na nossa vida como servo de Deus. É claro que não são só 40, não são apenas essas aqui também, mas são várias mentiras que ele coloca na nossa mente e no nosso coração muitas vezes. Vamos ter cuidado com as mentiras de Satanás, principalmente na questão de servir ao nosso Deus. E nós vimos também verdades sobre servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria, com zelo, com amor, com dedicação, com espontaneidade, com fervor de espírito, com zelo para a glória do nosso Deus. Então, que nós não sejamos guiados pelas mentiras destruidoras do diabo, nosso arqui-inimigo, mas sejamos guiados pela verdade libertadora da palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida como servos e servos de Deus, que nos abençoe. Amém. Vamos colocar de pé.